Eu iria começar com o doutor Ives, mas o áudio dele ainda não está legal. Então eu converso com você, Gabriel. Boa tarde, tudo bem? Você me escuta bem? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Cristina, doutor Ives Gandra. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Gabriel, mesmo falando para o mundo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em liberdade de expressão, né? Algo aí que está na Constituição e que não precisaria nem ser falado em pleno 2021. É uma sinalização dele ao Supremo, dizendo, olha, eu sei muito bem o que vocês fizeram num passado recente? Não precisaríamos falar disso, mas o que a gente está vendo, não só no Brasil, no mundo todo, são ataques constantes à liberdade de expressão. As pessoas perdem a noção de que isso não é um direito que sempre existiu, né? Ao longo da história da humanidade, as pessoas não podiam falar o que bem entendessem. Isso foi uma conquista da humanidade, deixada muito clara na Constituição Americana, na primeira emenda, né, que eles decidiram ali já na primeira emenda proteger a liberdade de expressão, mas as pessoas hoje em dia vão perdendo a noção do valor que isso tem. Então a gente vê ataques constantes e a esquerda, que durante a década de 60 e 70 sempre prezou pela liberdade, pela tolerância, são agora os mais intolerantes, são agora os que tentam censurar todos aqueles que pensam diferente. E aqui no Brasil a gente vê, através do Supremo Tribunal Federal, diversos ataques sendo feitos a jornalistas. Temos hoje jornalistas presos por crimes de opinião no Brasil, e sempre com a desculpa de que isso seria para preservar a democracia, né, para preservar as pessoas de disseminarem fake news e que o público não se contamine com esse tipo de disseminação de notícia falsa. A gente sabe que não é nada disso, que eles simplesmente têm medo do poder das redes sociais e das pessoas poderem, de fato, defenderem o que acreditam, né? Hoje em dia já não existe um monopólio da grande mídia, as redes sociais passaram a dar voz à população comum que quer expressar os seus valores, os seus desejos, e isso tem incomodado muita gente. Doutor Ives, jurista, advogado, professor, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Doutor Ives, o que o senhor tem achado desse ativismo judicial que a gente tem visto nas decisões do Supremo recentemente, especificamente de alguns membros do Supremo Tribunal Federal? Veja, em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro que eu tenho uma grande admiração por todos os ministros do Supremo, mas nesse ponto a minha divergência é total. O próprio Supremo já tinha decidido no passado, em que se discutiu se a Lei de Segurança Nacional poderia limitar a liberdade de expressão sob a presidência de Carlos Aires Brito, que a Lei de Segurança não se aplicaria nunca no que diz respeito apenas à manifestação, à opinião que as pessoas possam ter. E a própria Constituição é de uma clareza muito grande. O capítulo da comunicação social diz respeito não só à imprensa conhecida, tradicional, os jornais, as rádios, as televisões, mas as redes sociais, dá liberdade total à expressão. Então, cada vez que o Supremo cria novos tipos penais que não existiam, como, por exemplo, o flagrante perpétuo, criado na prisão do deputado Daniel, e considera que a Lei de Segurança Nacional pode se pôr em risco a democracia, evidentemente, algo absolutamente inaceitável. Por esta razão, e esse é um dado que não se deu nenhuma importância nas redes sociais, aquilo que foi uma pesquisa da Folha no domingo. No domingo, quando a Folha declarou que o presidente Bolsonaro estava pondo em risco a democracia, 71% do povo estaria entendendo que com o Bolsonaro correria o risco. O que me impressionou foi que, sem nenhum destaque na Folha, foi colocado que 63% da população, 2/3 da população, declara que quem está pondo em risco a democracia é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não é poder político, é um poder que defende a lei, estava pondo em risco a democracia, na opinião de 63% do povo brasileiro, o que demonstra que essa invasão na limitação da liberdade de expressão e na competência dos outros poderes, o povo não está aceitando. Pelo menos é a minha opinião.
Sim, sim, doutor Ives. Eu passo a palavra para a Cristina Grêmio. Cristina, boa tarde para você. Cristina, que é minha companheira aqui do Liberdade de Expressão, toda semana estamos juntos. Para você falar justamente, primeiro, do que eu perguntei para o Gabriel sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem, fazendo ali uma cutucada, digamos, no Supremo, e também sobre o que o doutor Ives acabou de relatar. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a você, ao Gabriel, doutor Ives e a todos que nos assistem. Muito importante a gente estar aqui toda semana discutindo um tema tão importante exatamente nesse momento do Brasil, que é a liberdade de expressão. A gente vendo dia após dia alguma liberdade individual sendo tolhida, mas a liberdade de expressão sendo muito agredida nas redes sociais, às vezes por ordens de tribunais superiores, né? A doutor Ives citou aí o STF, tem também o caso do TSE, a gente já falou em episódios anteriores desse programa, que o TSE determinando que o YouTube desmonetize canais, que é, de alguma forma, censura também, porque asfixia, né, impede o ganho financeiro de quem produz conteúdo. Essas pessoas, obviamente, vão parar de produzir conteúdo para fazer outra coisa, porque a gente precisa ter algum ganho para sobreviver. Eu queria retomar essa pesquisa aí que o professor Ives Granda trouxe para nós, em que 63% dos brasileiros não concordam, né, com esse ativismo judicial e essa forma de tirar a liberdade mesmo de uma parcela das pessoas, porque a gente precisa sempre lembrar que é só uma parcela do espectro ideológico, digamos assim, que vem sendo censurada. A outra está falando impropérios aí a torto e a direito, fazendo ameaças, com um discurso muito agressivo e ninguém fala nada. É liberdade de expressão só para aquele lado e o outro lado não pode. Eu não estou dizendo que as pessoas possam se exacerbar sem serem punidas, mas para isso tem o Código Penal com as tipificações de calúnia, injúria, difamação. Depois o próprio doutor Ives pode falar sobre esses crimes, né, da comunicação social e que não são passíveis de prisão. Tem outras penas previstas para esses crimes. A própria ameaça, que às vezes se faz também através de palavra, ela é passível de punição, mas não é com essa censura prévia como vem acontecendo no Brasil. E a minha preocupação não é muito bom a gente ver que a maior parte dos brasileiros está preocupada com isso, mas eu me preocupo com aqueles 47% que concordam com isso. Tem uma parcela da população que está aplaudindo, apoiando decisões arbitrárias, inconstitucionais de ministros do STF, apoiando a abertura de inquéritos ilegais, perseguição a pessoas, buscas e apreensões e até prisões sem que haja um crime em apuração, sem que haja uma acusação formal. Ora, se o próprio STF decidiu recentemente que prisão não pode ser feita nem após a condenação de alguém, nem mesmo numa corte superior, numa segunda instância, como que alguém que sequer passou por um julgamento pode estar preso? Nós temos, a gente teve ontem, né, a revogação da prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, mas nós temos um decreto de prisão ainda por ser cumprido, que é o do caminhoneiro Zé Trovão, por crime de opinião, por falar coisas que não agradaram aos ministros do STF, e 3 pessoas presas, 3 presos políticos. Vamos lembrar o deputado Daniel Silveira, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o jornalista Wallace, agora me fugiu o sobrenome dele, acho que é Wallace Andrade, do Ceará. É gravíssimo isso, jornalista preso, políticos presos, político com foro privilegiado e com imunidade parlamentar. Então, tem muita coisa acontecendo no Brasil e me preocupa aquela parcela menor, mas é uma parcela significativa da população aplaudindo isso. E é um dado que me impressiona naquilo que a senhora disse, doutora Priscila, que é real. Por exemplo, a manutenção da prisão do Daniel é absolutamente inaceitável, porque a emenda constitucional número 35, que gerou o artigo 53 da Constituição, quando estava sendo discutida no Congresso, naquele momento, a redação inicial era de que o senador e o deputado, ele é inviolável nas suas manifestações, no exercício de suas funções. E o José Roberto Bartók, que foi presidente do Conselho Federal da Ordem e era deputado federal, quem estava com essa versão inicial era o então deputado, tinha sido ministro, Ibrahim Abiakel. O José Roberto chegou para o Ibrahim e disse o seguinte: olha, no exercício das suas funções,
isso pode trazer interpretações flexíveis. Eu estou conversando com o meu eleitor, estou ou não estou no exercício das minhas funções? Vamos eliminar a possibilidade, vamos fazer com que qualquer que seja manifestação é inviolável, deputado. Resultado, naquele momento foi feito, plasmado o artigo 53 da Constituição, que declara são invioláveis senadores e deputados por quaisquer manifestações. Ora, vem o Supremo Tribunal Federal e declara o seguinte: a Lei de Segurança Nacional está acima da Constituição Federal. Então, como ele põe em risco a democracia pela Lei de Segurança Nacional, que tinha sido considerada inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nós vamos fazer com que não vale a Constituição, não vale o artigo 53 e vale a Lei de Segurança, e vamos prender por opinião, por manifestação. Então, apesar de toda a admiração com livros escritos, participando de bancos de doutoramento com o Alexandre, citando o Alexandre, que tem realmente uma grande obra na área de direito constitucional, eu não posso concordar com isso. É a minha divergência, a minha grande divergência, porque, na verdade, o que se prendeu foi por uma manifestação de um deputado que não é o deputado em si. O deputado, quando está no Congresso Nacional, ele é ele e mais todos os seus eleitores. Ele representa toda uma parcela. Naquele momento não foi preso um deputado, foram presos com eles todos os eleitores que votaram nele, porque ele estava representando todos os eleitores. E é isso que, efetivamente, a mim, como um velho professor de direito, um cidadão de 86 anos, e advogando há 63 anos, muito antes, sustentava no Supremo, muito antes do meu caro amigo Alexandre de Moraes ter nascido, em 60, 61, 62, eu já atuava no Supremo Tribunal Federal. Isso é que a mim me preocupa, porque numa democracia, quando não se tem a liberdade de expressão, nós estamos a caminho da ditadura. Eu tenho o prazer de chamar mais um companheiro aqui para a conversa, o Zé Maria Trindade. Oi, Zé. Salve, Zé. Boa tarde para você. Você acompanhou a nossa conversa aqui desde o início. Queria saber o seu posicionamento, você aí de Brasília, justamente sobre as atitudes, as últimas decisões, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, contrário a principalmente ativistas, pessoas da direita. Pois é, eu só incluiria aí nesse grau de responsabilidade o próprio Congresso Nacional, né? É impossível imaginar que um Congresso Nacional fique de joelhos e decida aprovar uma decisão tão equivocada assim do Supremo Tribunal Federal. Não foi só de um ministro, esse assunto foi para o plenário do Supremo Tribunal Federal e aprovado. Todas as constituições brasileiras, o doutor Ives tem razão, todas elas contemplam a liberdade de expressão. Isso é consagrado em todas as cartas brasileiras. No Brasil, o deputado tinha uma posição especial até pela representatividade. A ideia da imunidade parlamentar, ela não é um direito individual, não é um direito anexo ao parlamentar, mas um direito da sociedade. Qual foi a intenção do legislador, do Constituinte, lá em 86, que acabou na Constituição de 88? Que o parlamentar, em nome do seu eleitor, do cidadão, pudesse ter prerrogativas especiais para entrar em qualquer lugar e falar qualquer coisa. Essa imunidade era tão ampla que incomodou, porque alguns sequestraram a imunidade total parlamentar para cometer crimes comuns. E aí houve mudanças no texto da Constituição de 88 e ficaram duas garantias para o parlamentar. Além, evidentemente, ao direito de expressão que a Constituição garante a todos os brasileiros, o parlamentar em especial tem o direito de imunidade quanto ao voto, porque trata-se de uma decisão de muita responsabilidade, porque envolve, inclusive, ações cíveis, mudanças na vida das pessoas e o direito à expressão, né?
E houve, num certo momento, processos contra parlamentares e uma deputada do Rio de Janeiro decidiu apresentar uma emenda e convenceu e acrescentaram ao texto constitucional a palavra quaisquer. Veja que força tem essa palavra quaisquer, para deixar muito mais firme o que já era, mas redundando na Constituição que quaisquer palavras e expressões de parlamentares estavam cobertas pela imunidade. Repito aqui que não se trata de um direito individual do parlamentar, né, mas uma garantia da sociedade. E quando o Congresso aceitou, aprovou, né, a prisão de um parlamentar por expressar o seu direito de falar, mesmo que equivocado, nem entro no mérito dessas falas de baixo calão, xingando sem motivos um ou outro, não é isso. Estamos discutindo o direito de expressão que na atividade parlamentar ela é duplicada, né? E passa por imunidades. Então, para se ter uma ideia, doutor Ives, eu considero muito mais sério e muito mais pesado que o Congresso se ajoelhe e aprove em plenário a prisão de um colega do que exatamente a decisão equivocada de mandar prender um parlamentar que está coberto pela imunidade parlamentar e o direito de expressão. E a verdade é essa, autoridade, é que, na prática, isso também, nessa pesquisa apresentada pela Folha, o Legislativo ficou com 69% das pessoas entendendo que o fato de não estar exercendo a sua função põe em risco a democracia. Mas, no caso concreto do deputado, o que mais impressiona é que, efetivamente, as expressões que ele utilizou eram mais de dizer que o Supremo teria que ser fechado, que teriam que os deputados, os ministros serem afastados, que é evidente algo absolutamente inaceitável à Constituição, à democracia, etc. Mas cada vez que se ataca o Executivo, dizendo fora Bolsonaro, tem que ser, tudo isso é exercício da democracia. Se eu digo fora os ministros do Supremo, isso daí está afetando a democracia. Porque se estão os três poderes, se o povo pode ter opinião sobre os três poderes, nós podemos fazer limitações às meras opiniões e não aceitarem que esse poder não está exercendo bem sua função, aquele não, ou esse parlamentar, ou esse magistrado, ou esse deputado, ou esse presidente. Isto é que, efetivamente, a meu ver, vai trazendo um risco permanente às pessoas de exercerem o seu poder de falar, a sua capacidade de falar, o seu direito de expressar suas opiniões, por mais tresloucadas que sejam. Porque, enquanto opiniões, se forem agressivas, existem as ações naturais, indenização por danos morais, denunciação caluniosa, sem prisão imediata, só no trânsito em julgado, e não como se criou. Prisão preventiva antes, sem direito à defesa de início, e depois um processo que se alonga indefinidamente, com a pressão, a pessoa ainda presa por uma decisão e que se sentiu ofendido por aquela manifestação. Isso eu considero muito grave numa democracia. E é isso que me preocupa, nada obstante a admiração que tenho por todos os ministros, até porque muitos livros escrevi com pelo menos 7 dos ministros, enfim, tenho acompanhado em palestras, conferências, que tenho participado com todos eles, sem exceção, eu estou absolutamente convencido que isto realmente traz um risco à democracia. E se nós não pressionarmos para que o Supremo volte a ser o velho Supremo, que eles são ministros competentes, têm conhecimento jurídico, e se voltasse a ser um Supremo semelhante àquele Supremo da época de Moreira Alves, de Galotti, Sidney Santos, Cordeiro Guerra e outros, evidentemente, pela qualidade dos ministros que lá estão, nós estaríamos realmente com o Supremo que o Brasil precisaria.